Fala aí pessoal, meu nome é João Rodolfo, eu sou médico ortopedista com especialização na área de quadril e esse é um vídeo bem importante que eu cito bastante no consultório toda vez que eu vou indicar uma prótese para algum paciente sobre artroplastia total de quadril. Vamos usar cerâmica ou cerâmica polietileno. Fica aqui até o final, eu vou explicar sobre todo o conceito e no final eu vou dizer para qual paciente eu indico qual tipo de par tribológico, para qual paciente eu indico outro e como que a gente geralmente chega num consenso. Beleza? Não esquece de curtir esse canal, tocar o sininho, enviar para algum amigo que falou: ah, não, doutor, eu tenho uma prótese de porcelana. Qual prótese tem? Ah, prótese de porcelana. Então manda para aquele paciente para ele entender mais ou menos o que está acontecendo no corpo dele. Beleza? Então, primeira coisa, prótese de cerâmica, prótese de porcelana. Porcelana o pessoal fala que é cerâmica, é bem confundido. Não existe a prótese de cerâmica de porcelana, tá? A cerâmica, ela é uma superfície de contato. Então, o que é a prótese? Eu já tenho um vídeo sobre prótese de quadril, mas vou explicar aqui brevemente para vocês. A prótese, ela é formada geralmente por duas partes, que é a parte femoral e a parte acetabular, tá? Então, a parte acetabular é colocado dentro do osso da bacia, tá? Ele vai lá dentro. E a parte femoral é dentro do tutano do osso do fêmur. Eu tenho duas fotos aqui. Ó, vocês vejam como tem a parte acetabular lá e a haste dentro do osso, tá? Essa haste ela fica dentro do tutano do osso mesmo. Eu vou mostrar outra foto aqui. Vocês vejam como a haste ela fica lá dentro. E daí a gente tem, tanto numa quanto na outra, uma é cerâmica, outra é cerâmica polietileno. Cerâmica, o rosinha com rosinha. Então a cabeça rosinha com acetábulo rosinha. E esse acetábulo, essa parte aqui, ela fica encaixado dentro do outro, tá? E no outro tem a cerâmica polietileno, tá? Cabecinha de cerâmica, que também o polietileno vai encaixado dentro da parte metálica, e isso aqui vai ser o novo movimento do quadril. Essa parte acetabular, ela pode ser tanto aqui em titânio ou metal, tá? Que ela é não cimentada, ou seja, tem essas rugosidades aqui, e pode se utilizar auxílio de parafusos ou não, para isso aqui grudar na parte acetabular. Ela já sai pronto, encaixado e firme na hora da cirurgia. Tá? Ela pode ser não cimentada, que nem isso, ou ela pode ser cimentada, que daí a gente pega direto o plástico e cimenta no acetábulo. Antigamente até tinha umas próteses cimentadas de cerâmica, mas hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia a gente tem prezado muito pelo acetábulo não cimentado, porque ele tem uma sobrevida maior do que o acetábulo. Aliás, tem prezado muito o acetábulo não cimentado, porque ele tem uma sobrevida bem maior do que o acetábulo cimentado. Tá? E no fêmur já é o contrário. Tem várias escolas que têm preferido a haste cimentada, ou seja, é colocado cimento lá dentro do canal do fêmur e é colocada a haste porque com o fêmur cimentado, você tem um controle maior da posição que você quer colocar, da altura que você quer colocar também a haste femoral, e ela tem uma durabilidade tão boa quanto, ou até em alguns casos com uma durabilidade maior do que a não cimentada, em alguns estudos. Mas isso é bem controverso, tá, pessoal? Tem escolas que preferem totalmente a não cimentada, tem escolas que preferem a cimentada. Escolas, eu digo, médicos e suas preferências, né? E a não cimentada ela entra sob pressão ali no fêmur e ela é encaixada, tá? Então isso é a prótese, tá? Quando a gente fala em questão de durabilidade, quanto tempo a minha prótese de cerâmica vai durar? Eu não sei, porque não sei que tipo de prótese você está falando. Existem próteses inglesas, próteses francesas, americanas, italianas, alemãs, certo? Tem brasileira também, prótese argentina. Então, cada prótese ela vai ter um acompanhamento diferente. Ela vai pegar os seus pacientes e falar, estou juntando todo mundo aqui. Geralmente, uns médicos que fazem só esse tipo de prótese acompanha por 20, 25, 30 anos. Tem uma prótese inglesa que tem um acompanhamento de
mais de 30 anos dos seus pacientes, tá? Com uma durabilidade de 90 e poucos por cento. Tá? Tem próteses americanas com 20, 25 anos de acompanhamento de prótese. As próteses nacionais brasileiras, a maioria dos estudos são 5, 10 anos, não tem estudos grandes, longevidade. Não quer dizer que a prótese vai durar só isso, só 5, 10 anos, mas não tem aquele acompanhamento para saber quantos por cento vai chegar a 20, quantos por cento vai chegar a 30 anos. Isso aí, pelo menos ainda não tem. Tá? Então, isso é que vai dizer geralmente a durabilidade. Por quê? Porque a questão de durabilidade, em questão à soltura, precisa trocar a prótese por soltura, é soltar esse componente do acetábulo ou soltar o componente do fêmur. Tá? Mas, claro, que isso está relacionado bastante ao desgaste pela escolha do par tribológico do que vai aqui no meio. Então, a gente já vai falar sobre isso. Então, o que é o par tribológico? Tá? Na parte da bacia, nessa cúpula acetabular, eu posso colocar tanto um polietileno, tá? Existem os polietilenos convencionais, tá? Que é um plástico que é um pouco mais antigo, e existe o polietileno cross-linked, que é um plástico mais duro, mais moderno. Tá? Existe a cerâmica também. Tá? A cerâmica que também vai encaixar aqui para fazer o encaixe depois com a cabeça do fêmur. E tem a cerâmica delta, que é a rosinha, e a cerâmica forte, que é a amarela. Na parte da cabeça do fêmur, daí a gente tem a opção da cabeça em cerâmica também, tá? Da cabeça em metal, tá? Daí polietileno não tem para cabeça. A cabeça geralmente é metal ou cerâmica, tá? Metal, uma das mais antigas, ou é uma liga de aço inoxidável ou é cromo cobalto aqui. Mesma coisa com a prótese, ou é uma liga de cromo cobalto ou é aço inoxidável, tá? E isso aqui, esse aqui encaixado com esse e com esse, é que vai fazer o novo movimento do teu quadril. E isso aqui pode também influenciar na durabilidade, tá? Então, a cabeça de metal, uma das mais antigas, com o acetábulo polietileno convencional, é um dos que mais gasta. Eu tenho uma outra foto aqui mostrando a taxa de desgaste. Vocês vejam que um dos primeiros, vou colocar uma flechinha aqui, é a cabeça de cromo cobalto, tá? De metal, com acetábulo com polietileno antigo. Vocês vejam quanto gasta em um ano ali, aquilo ali é micro, né? É microns, que é uma partezinha muito pequenininha, mas o quanto gasta do plástico por ano? Ali 200 microns. Daí se a gente vai para uma cabeça de metal com o plástico, que é o polietileno cross-linked, do plástico mais moderno, plástico mais duro, você vê que diminui ali para 20 microns. Daí você vai para o metal, que ainda é usado em próteses do tipo resurfacing, tá? Mas a prótese em si de cabeça pequenininha com metal, essa não é mais usada, mas prótese resurfacing ainda é usado, vê que é menos de 10 microns. Daí a cabeça de cerâmica ainda a alumina, com acetábulo num polietileno cross-linked, tem menos de 10 microns também a taxa de desgaste. E a cerâmica é menor ainda, menos de 1 micron. Então, cerâmica com polietileno é 10 vezes maior, mas é uma taxa muito pequena isso, né? E cada micron cada partículazinha, qual que é o problema dela? Ela se solta ali, daí as células de defesa, vê uma coisa estranha, uma partículazinha diferente, as células de defesa vão lá, comem essa partícula, como se passasse mal, assim, e explode, libera radicais livres, libera citocinas, que é um material meio degradante, e isso pode ir gastando o osso em volta do plástico. Tá? Então, por isso que próteses de cabeça de metal com o plástico mais antigo tinha uma durabilidade um pouco menor ali, porque essas micropartículas vão saindo, o corpo vai degradando e elas explodindo as células de defesa e liberando ali citocinas que vão degradando o osso, vão gastando o osso, e a prótese ela vai se soltando com o passar do tempo. Uma analogia que eu achei para isso é como se fosse um carro. Tá? Existe um carro alemão, existe um carro francês, existem os carros italianos, americanos, cada um tem a sua linha de carros,
cada um tem uma expectativa de quanto ele vai durar, mais ou menos, quanto que vai precisar de revisão ou não, tá? Daí se você pega um carro desse e coloca um motor e pneus, aí seria o motor e pneus a cerâmica e o polietileno inferior, você acha que o carro vai durar menos também. Agora, se você coloca um motor alemão com um carro alemão, claro que ele vai durar muito mais do que isso. Então, são coisas diferentes. E os pontos positivos e negativos de cada um, tá? Começando com a cerâmica, tá? Cerâmica é um dos que a gente conhece que tem maior durabilidade. Então, mostrei a fotinho para vocês. Em estudos biomecânicos de laboratório, tá? É uma das que tem maior durabilidade. A gente ainda não chegou em estudo em pessoas, isso, tá? A cerâmica, essa rosinha, como a gente usa hoje, ela é de 2000 para cá. Então, em estudos em pessoa, a gente não chegou ali para ver essa durabilidade tão grande que nem tá nos estudos biomecânicos. Mas, a princípio, é uma das que mais dura. Questão também de luxação, de sair, deslocar a cabeça do fêmur fora do lugar. Tem vários estudos falando que a cerâmica, ela deixa a cápsula do quadril, que é aqui em volta, mais endurecida, mais rígida, então permitindo que você consiga mais movimento do quadril, cruzar as pernas, sentar no local mais baixo, com um risco menor ali de desgaste, mas isso a médio e longo prazo, né? Mas um ponto negativo, que muitos médicos não fazem por causa disso, incluindo o meu pai não faz cerâmica por causa disso, pelo risco do squeaking. Squeaking é o rangido entre a cerâmica e a cerâmica. Como são dois materiais duros, eles podem ter o rangido. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui não deu. Mas vocês entendem, ele pode ter um rangido e pode ter uma fratura também, quebrar aqui. É um material extremamente duro, firme, aqui ó. Ó, nada, tá? Então para quebrar, mais comumente se quebra o acetábulo, menos comumente se quebra a cabeça do fêmur. Mas para quebrar, geralmente ou uma porrada forte, tá? Ou às vezes não ficou bem acoplado a cerâmica no acetábulo. E daí isso pode fazer micromovimentos e quebrar a cerâmica. Então são dois riscos que têm que ser levados em consideração quando for pensar na cerâmica. Cerâmica polietileno. Tá? De pontos positivos, ela tem o menor risco de squeaking, então esse rangido. Teve pacientes meus que tiveram, bem no comecinho, assim, depois parou, tá? Mas tem o risco de squeaking, mas bem menor. E tem o risco de fratura da cabeça da cerâmica, né? Mas ela é bem menor em comparação com a cerâmica. Existe o risco, mas é menor. Outro ponto positivo é que no acetábulo de plástico a gente consegue colocar um rebordinho aqui. Esse rebordo não tem na cerâmica, porque na cerâmica iria sobrecarregar muito ali. Então esse rebordinho de plástico ele é colocado no acetábulo e isso pode ser um mocinho para evitar a luxação, o desgaste, como pode ser o vilão de um movimento contrário, ele luxar. Então geralmente é colocado em prótese de acesso posterior, é colocado na parte de trás para não luxar para trás. Só que eu já tive também uma paciente minha, que eu coloquei o reborde posterior ali, mas ela é uma senhoria muito fraquinha, muito sem musculatura, e isso aqui serviu como uma alavanca para ele luxar para frente, e a prótese acabou luxando para frente, que é mais comum em acessos anteriores a essa luxação para frente. Então pode ser um mocinho, pode ser um vilão, muitos médicos não gostam desse rebordo aqui, e gostam do rebordo normal, que permite o maior movimento aqui, tá? Maior movimento do quadril sem dar esse impacto. Tem uma escola americana, os americanos não gostam muito da cerâmica, tá? Porque os americanos são muito nacionalistas, eles querem usar o que é fabricado nos Estados Unidos. Como toda cerâmica é fabricada na Alemanha, a escola americana eles gostam muito do polietileno, tá? E de ponto negativo que ele tem um desgaste maior em comparação à cerâmica, tá? Claro que o acetábulo, o polietileno cross-linked, mais duro, ele melhorou muito isso, mas ainda tem um desgaste maior. E cabeça de metal, eu vi que você falou muito pouco. Eu uso muito pouco a cabeça de metal em si, tá? A cabeça de metal ela tem um desgaste bem maior, tá? Hoje em dia a gente tem a cerâmica, então eu praticamente não uso a cabeça de metal no meu dia a dia na indicação dos pacientes com artrose. Tá? Eu acho que não vale a pena.
tá? Tá, talvez ali 85, 90 anos, talvez, ok, uma cabeça de metal, mas mesmo assim a cerâmica, na grande maioria dos casos, eu tenho mais confiança na questão de durabilidade, na questão de material que é bem melhor. Em relação à definição e indicação, alguns médicos colocam data cronológica, então, aos 20 a 30 anos é isso, 30 a 40, eu uso a data cronológica, assim, para me basear, mas é uma definição muito pessoal, tá? Meu pai tem 74 anos, tá? É ativo, joga beach tênis, joga tênis, opera comigo, Dr. Aldo, tem um vídeo com ele, tá ativo, bem ativo. Meu avô tem 100 anos e tá fazendo pilates ali para tentar voltar a bater uma bolinha, ele jogou tênis até os 96. Então a idade cronológica eu gosto de me basear, mas claro, vai depender muito de um paciente para o outro, tá? Então o que eu indico? Pacientes ultra jovens, ali 20, 30, 40 e poucos anos, ou um pouquinho mais velho que isso, mas extremamente ativo, eu gosto da cerâmica. Explico o risco, benefícios, um de cada, mas eu gosto bastante da cerâmica. Paciente ali 50 e poucos, 60 e poucos, é muito de acordo com cada paciente. Eu explico um e outro e tento deixar mais para a decisão do paciente. E acima de 70, cerâmica polietileno. Talvez a partir de 85, 90, dê o metal polietileno, tá? Mas a cerâmica polietileno a partir dos 70 com certeza. Meu pai, Dr. Aldo, que eu já falei dele, 74 anos, ele falou, no meu quadril eu quero uma prótese americana, que ele usa muito nos pacientes dele, cerâmica polietileno, não quero ter o risco de squeak. Tá? No meu quadril, eu, João Rodolfo, ultra jovem ali, quase 40 anos, um pouquinho menos de 40 anos, tá? Cerâmica no meu quadril. Tá? Eu acho que vale a pena correr um risco de um squeaking, correr o risco de uma fratura cerâmica, é muito raro, mas enfim, correr o risco disso para ter a maior durabilidade possível. Tá? Beleza, pessoal? Deixa aqui nos comentários que tipo de prótese você tem ou que tipo de prótese você vai fazer, se já definiu ou não, se é só curiosidade, manda para algum amigo que tenha prótese de quadril. E é isso. Valeu, pessoal. Um abraço.